Está no centro do debate no Congresso Nacional um projeto de lei escrito com a participação efetiva da sociedade civil, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Se aprovado, o Marco Civil deverá melhorar a proteção, privacidade e liberdade de expressão no ciberespaço. Mas nem todos querem que a rede digital continue aberta, neutra e descentralizada. Empresas de telecomunicações, por exemplo, que são provedoras de conexão, querem controlar o tráfego e cobrar pelo volume utilizado. Já as indústrias de direitos autorais defendem manter o direito de retirar conteúdos de sites e portais sem a necessidade de ordem judicial. Analisar o jogo de forças em torno do Marco Civil da Internet é pensar em formas de garantir que o interesse público se sobreponha aos interesses privados. É defender o exercício da cidadania nos meios digitais e aperfeiçoar a democracia também na rede, por um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o Marco Civil da Internet. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pela web ou pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Para essa conversa estão aqui comigo Flávia Lefebvre Guimarães, advogada e consultora da Associação Proteste, Paula Martins, diretora da ONG Artigo 19 no Brasil, e por Skype, Basílio Pérez, presidente da Associação Brasileira de Provedores da Internet e Telecomunicações. Bem-vindos. Obrigada. Para começar a nossa conversa, queria perguntar a vocês o seguinte: a votação do Marco Civil da Internet tramita em regime de urgência na Câmara Federal e deve acontecer nos próximos dias. Um dos pontos mais polêmicos do projeto de lei diz respeito à neutralidade da rede. O texto original, que teve ampla participação da sociedade civil, propõe que os provedores da rede não tenham possibilidade de oferecer planos de acesso com controle do fluxo de conteúdos. Mas as empresas de telecomunicações são contrárias a tratar todos os dados da mesma forma, sem distinção de tamanho, origem e destino. O que está em jogo aí? O que mudou do texto original para esse que está em tramitação? Flávia. Bom, o texto, na nossa análise das entidades todas que estão reunidas na campanha pelo Marco Civil o texto que foi apresentado é um texto que está melhor ainda do que aquele que saiu do Ministério da Justiça, especificamente com relação à questão da neutralidade. Porque ele detalha quais são os princípios que devem nortear a degradação e a discriminação que pode acontecer na rede. Uhum. Então, um argumento das empresas de telecomunicações de que a lei impediria um gerenciamento da rede é um argumento falso, porque no artigo 1º, já está lá no parágrafo 1º do artigo 9, tem a previsão de quais são as condições que serão regulamentadas posteriormente, né, já que isso é uma lei, que justificam alguma degradação e alguma discriminação de tráfego. Porque é lógico, quando você tem situações de urgência, de emergência, situações de segurança, o tráfego tem que ser controlado para se garantir determinadas finalidades. Agora, em condições normais, não pode haver discriminação por questões comerciais, por questões políticas, por questões religiosas, ou seja lá o que for. Os dados têm de ser tratados igualmente. Circular de maneira igual. Circular, o que não se confunde com velocidade contratada com as teles, porque elas estão fazendo essa desinformação, dizendo que o projeto impediria que ela vendesse mais velocidade, né? Planos com velocidades diferentes. Como que a gente compra hoje. Exato. Já, né? Você compra com 1 mega, 2 megas, 5 megas, 20 megas, 50, enfim, né? Eu gosto de dar um exemplo, quer dizer o seguinte, numa estrada, quando você paga o pedágio, um caminhão paga um pedágio mais caro, um carro menos caro e uma moto mais barato. Não é por isso que, no momento do trânsito,
né? Quando de congestionamento numa via, na estrada, o caminhão, porque ele paga mais caro, ele não vai ter o privilégio de passar na sua frente. Você não vai ter que parar no acostamento e o caminhão passar na sua frente. Parece que as coisas são iguais, mas elas não são. A hora que os pacotes chegam na rede, eles têm que ser tratados de forma isonômica e o projeto hoje garante Prevê isso. isso. Paula, entra na conversa, bem-vinda. Obrigada. Queria que você, como é que você vê essa situação da questão da neutralidade? Tem uma ligação direta com a liberdade de expressão, né? A liberdade que eu tenho de expressar conteúdos através da internet e de receber conteúdos variados. Eu tenho que ter uma liberdade de escolha para exercitar a minha liberdade de expressão. E ninguém deveria poder tutelar isso por meios técnicos, Eu né? tenho que poder retardando, diretamente poder acessar o tipo de conteúdo, o tipo de serviço que eu quiser. Então, se você quebra a neutralidade da rede, o que acontece é que você passa a ter esse tipo de diferenciação, além de criar, como a Flávia mencionava, uma internet de primeira e segunda categoria. Então, se eu pago mais, eu tenho aquela via expressa ali do lado. Então, me criam, né, vamos fechar essa faixa, e essa faixa, então, vai ser só para aqueles que pagaram mais. Então, você tem esses dois problemas relacionados à neutralidade da rede. Então, a neutralidade da rede, para a gente, tem uma ligação direta com a liberdade que eu tenho de me expressar, porque, inclusive, com a quebra da neutralidade, você poderia ter, por exemplo, o pagamento de taxas adicionais se eu subir conteúdo online. Então, se eu sou um blogueiro, se eu quero fazer ali a produção do meu jornalzinho, do meu blog, eu teria que pagar a mais por isso, eu teria que pagar a mais por acessar sites que demandam mais da rede. Então, todo esse tipo de diferenciação fica possibilitada com a quebra da neutralidade. É por isso que a gente defende que, como parte da liberdade de expressão online, ela deve ser mantida da forma como se encontra no substitutivo atual, né? Basílio, você está nos ouvindo? Sim, ouvindo, perfeitamente. Entra na conversa aí, eu queria também ouvir a tua posição, a posição da Abrint sobre essa questão da neutralidade. Sim, a Abrint representa provedores de acesso à internet, que são provedores que têm licença, uma licença chamada de SCM, que é uma licença de Serviço de Comunicação Multimídia. Então, uma licença fornecida pela Anatel, para que nós possamos fornecer acesso da mesma forma que fornecem as grandes operadoras, as grandes concessionárias. Nós somos provedores regionais, provedores pequenos comparados com as grandes concessionárias. São mais de 4.000 no Brasil todo, provedores desse tipo. E esses 4.000 provedores, eles defendem a neutralidade da rede, tal como está no Marco Civil que o Alessandro Molon colocou. Porque, diferente das grandes operadoras que poderiam ter capacidade financeira para fazer acordos com operadoras de conteúdo e priorizar tráfegos, os operadores menores não têm essa capacidade financeira. Então, a internet funcionou, nós existimos porque a internet é livre e porque ela é neutra. Se ela quer perder a neutralidade, o próprio Brasil pode perder a possibilidade de ter 4.000 empresas concorrendo com a meia dúzia de grandes empresas. Então, ou seja, isso a inclusão digital vai ficar mais difícil. Isso seria também, do ponto de vista econômico, uma discriminação em termos de concorrência. Uma discriminação de competição, exatamente. E eu gostaria de complementar um pouco o que a Flávia falou sobre a questão do pedágio. O que eles estão fazendo é uma coisa tão absurda que chega a ser o seguinte: uma moto, um carro, um caminhão paga valores diferentes. Mas o que eles querem é que quando o caminhão parar no pedágio, eles querem abrir o caminhão para ver o que ele está carregando, para ver se cobra mais ou menos. Se o carro parar, eles querem abrir o porta-mala para ver se ele está levando alguma coisa valiosa e vão querer cobrar mais pelo pedágio. É um absurdo querer cobrar pelo conteúdo do que as pessoas estão fazendo na internet. A internet tem que ser totalmente livre e neutra de ponto a ponto, de quem está gerando o conteúdo a quem está assistindo o conteúdo. Claro que vão pagar preços diferentes pela velocidade. Quem quer 1 mega vai pagar um valor, quem quer 100 mega vai pagar outro valor. Isso é uma coisa natural. E o Marco Civil, inclusive, ele prevê as questões técnicas, porque existem certos tipos de pacotes que têm que ter prioridade natural. Um pacote de VoIP, por exemplo, como nós estamos conversando via Skype, ele tem que ter prioridade sobre os outros pacotes. Um pacote de vídeo não precisa passar na frente de um pacote de voz. O pacote de voz precisa estar na frente do pacote de vídeo e precisa estar na frente
de pacotes de e-mails, de outras coisas. Por razões técnicas, tá certo? É uma questão técnica. Cada tipo de serviço na internet, se o e-mail demorar 1 segundo a mais para chegar, não faz nenhuma diferença. Quem está conversando via VoIP ou via Skype, 1 segundo de diferença, 2, 3 segundos de diferença, começa a ficar ruim a conexão, não dá mais para se conversar. Então, existem questões técnicas. Você perde qualidade e inviabiliza a comunicação, né? Oi? Você perde a qualidade, se você não priorizar, você perde qualidade e impede a comunicação. Exatamente. Então, existem questões técnicas que têm que ser respeitadas, têm que ser permitidas, e as operadoras já fazem isso normalmente hoje. O que eles querem é uma coisa diferente, eles querem cobrar pelo que você está fazendo na internet. Isso a Abrint... mas aí a gente estaria fazendo uma espécie de censura financeira, Flávio? É uma discriminação, né? Você estaria discriminando os consumidores pelo tipo de conteúdo que o usuário trafega na rede. E tem um outro aspecto que eu acho importante destacar aqui, é que desde final de 2011, com a aprovação da lei do serviço de acesso condicionado, a lei das TVs a cabo, as teles passaram a poder prestar todo tipo de serviço, porque essa lei alterou um artigo, o artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações, que limitava que as concessionárias só prestassem telefonia fixa. A partir desse momento, isso caiu. Então, o que acontece? A Telefônica, a Oi, a Vivo, né, Telefônica Vivo, todas essas empresas, elas agora vão entrar na área de conteúdo. Porque quando o consumidor vai à internet, ele vai em busca do conteúdo. Sim. E elas vão querer vender conteúdo. E vão querer usar, caso se quebre a neutralidade, elas vão querer usar a quebra da neutralidade para privilegiar o tráfego do conteúdo dos delas. seus conteúdos. E é por isso que a Globo, por exemplo, é a favor da neutralidade, né? Porque é a favor da neutralidade? Da neutralidade, sim. Por quê? Porque a Vivo, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo é a detentora... Mesmo que grande empresa, mas que não é de telecomunicação. Exatamente, porque quando a gente fala em internet, a gente está falando de 2 vieses, o viés da infraestrutura e o viés do conteúdo e dos direitos e do tráfego nessa rede. E a Telefônica, a Oi, elas têm a posição de concessionárias e elas exploram as grandes redes de telecomunicações. Elas exploram no varejo e no atacado. Então, os provedores contratam essas redes e os outros provedores de conteúdo também contratam essas redes delas. Então, a partir do momento que elas podem também ou fazer conteúdo e vender esses conteúdos, ou se associar com determinadas empresas que produzam conteúdo, a gente quebrando a neutralidade, a gente está privilegiando, né, a gente está abrindo a possibilidade de as empresas privilegiarem os seus conteúdos em detrimento de outros conteúdos. E também abrindo a possibilidade, que é o que o pessoal está falando muito, e eu convido as pessoas a entrarem no marcocivil.org.br e ver o nosso vídeo, que está do Freenet, que está muito bom, que é transformar a internet numa TV a cabo. Então, a empresa vai dizer assim para você, olha, você contrata o Google, o Facebook e um e-mail do Gmail. Tudo que você quiser a mais, se você quiser, você vai ter que pagar. E se por um acaso você quiser acessar um site que seja concorrente daquele que está no seu pacote, você possivelmente não vai conseguir. Então, está se esfacelando a internet, desnaturando a internet, que a grande coisa da internet é ela ser aberta e você poder navegar livremente e acessar todos os ela sites. funcionar como rede, porque Exatamente. desse jeito mata o sentido de rede, não é, Paula? Exatamente. A gente entende que a internet é uma ferramenta fundamental
de novo, vou voltar ao tema da liberdade de expressão e informação. Então, a partir do momento em que você estabelece a discriminação no exercício de um direito, é importante que as pessoas vejam que é sobre isso que a gente está falando quando a gente conversa sobre o Marco Civil. Então, por trás, o que existe é que discussões sobre modelos de negócio estão se sobrepondo sobre discussões de temas que são de relevante interesse público. Então, em vez de você definir, discutir as coisas a partir da questão do acesso à internet, inclusão, como inclusão digital, a questão da cidadania que se amplia através, né, da conexão à internet, o aumento da possibilidade das pessoas se expressarem, participarem da coisa pública em geral, você tira esse foco, que é para isso que veio o Marco Civil da Internet, e passa a discutir questões menores que são relacionadas, menores não, que são né, o X da controvérsia, mas questões que estão relacionadas a um modelo de negócios e a interesses privados e interesses comerciais. Então, realmente, você mistura um pouco aí as questões e, como a Flávia falou, em relação a essa questão da priorização de certos conteúdos em detrimento de outros, outra coisa que a quebra da neutralidade viria a colocar em xeque é a questão da inovação e da criatividade, porque com isso você limita, você cria monopólios, oligopólios, e isso afeta, inclusive, a questão da produção desses conteúdos, né? E eu acho interessante também a questão, achei ótima a imagem que o Basílio trouxe. A imagem de parar o caminhão e olhar o que tem dentro, né? Então, além disso, essa ideia de que você poderia parar o caminhão e dar uma olhada no que o caminhão está carregando, né? Imagina um poder, quer dizer, hoje eu não posso, como nem a empresa privada, nem eu como cidadão, quer dizer, fora o Estado, eu não posso parar um caminhão e querer ver o que tem dentro. E, no entanto, é essa a proposta que se coloca. Imagina um poder que está, então, em relação, inclusive, à questão da nossa privacidade, mas que a gente vai discutir na sequência do programa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.